Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do OnCast, um podcast promovido pela OnLaw Marketing Jurídico, que foi idealizado em conversa com o nosso time, que identificamos diversas oportunidades, porque nós temos na nossa cartela clientes brilhantes. Então, eu verdadeiramente acredito que era um desperdício a gente não publicizar essas conversas, essas trocas que a gente tem com os nossos clientes. Hoje trouxemos dois convidados incríveis. O primeiro deles, meu querido cliente e amigo, Renan Paiva, empreendedor, advogado, com diversas unidades em João Pessoa e com operação nacional. Renan, muito obrigado por ter aceito nosso convite. É um prazer estar aqui, meu amigo. Vamos fazer desse momento aqui um momento de aprendizado e que a gente consiga entreter as pessoas que estão nos ouvindo, né, estão nos assistindo, agregar conhecimento, uma palavra de motivação, né? Nada vem fácil, mas com muito trabalho. Eu tenho uma frase que nada resiste ao trabalho. Sim. Eu acredito nessa máxima e com o trabalho a gente consegue construir coisas incríveis. É um prazer estar aqui, Que parabenizar, adorei o nome, viu? Eu tenho certeza que esse projeto ele vai ser um sucesso. Amém, amém. Né? Absoluta. E que bom que eu estou fazendo parte desse primeiro episódio aqui, junto com o nosso amigo. Só convidados de peso. Exato. De peso não, pô. Aí Nem tanto, né? Convidar o projeto. Exato. Porte Atlético. Porte Atlético, Porte Atlético. Tá bom, mas é isso aí, valeu. E também meu querido amigo e colega de faculdade, nos formamos juntos, Emanuel Lima, também advogado empresarial, bolsista pela CMI em Harvard. Estamos aqui realmente com pessoas extremamente qualificadas para tratar de diversos assuntos, especialista em negociação e recebeu diversos prêmios. Emanuel, muito obrigado também. Prazer, Pedro Jorge, principalmente por estar aqui nessa abertura desse teu projeto. Agradeço muito o convite. Estamos aqui para agregar o pessoal nessa nossa conversa. Que bom, fico muito feliz. E o objetivo de hoje, meus queridos telespectadores, é da gente conversar um pouco sobre isso que permeia as nossas vidas. Realmente a gente escolheu a dedo esses convidados para tratar sobre empreendedorismo jurídico e tributação. Como é que esses universos eles se unem, se intersectam e fazem parte da realidade de cada empresário. Meus queridos, antes de falar sobre tributação e antes de falar sobre empreender em todos os ramos, eu acho que algo muito próximo do nosso universo, da nossa realidade, é empreender no direito. Eu queria ouvir de você, Renan, quais são suas principais motivações para empreender na advocacia? A principal motivação é trazer o usufruto do que há de melhor para minha família. Meu maior motivador é quando eu acordo e vejo minhas duas filhas em casa, minha esposa. Eu sempre fui uma pessoa que sonhei alto, com grandes ambições, né? E encontrei essa oportunidade na advocacia, nas possibilidades e todas as nuances que a advocacia traz, o dinamismo. Sim. Sempre fui vendedor, hoje eu me considero vendedor. Tenho uma OAB, sou advogado, mas sou vendedor. Vendo o que eu faço, amo o que eu faço. Consigo enxergar a oportunidade no deserto, né? E fazer com que isso se torne algo rentável e algo que agregue valor à vida das pessoas. Tudo que eu planejo, que eu executo lá no escritório, tem um senso de propósito. Né? Dinheiro é consequência. Sim. Mas através do nosso trabalho a gente consegue, né, trazer dignidade às pessoas. Para quem não me conhece, minha história ela foi construída no direito previdenciário. Hoje a gente tem um escritório voltado para uma advocacia full service. Né? Há pouco tempo fizemos a introdução do societário, empresarial e também trazer soluções tributárias aí para grandes empresários e empresas também de pequeno porte. Mas tudo com senso e com propósito. Né? A gente consegue trazer, de fato, para a pessoa física, né? Para o nosso cliente previdenciário, dignidade. Às vezes, o trabalho que a gente fornece muda o que elas comem, né? Onde elas moram. E isso é algo que me traz muita significância. E dentro do empresarial e do tributário, a gente consegue trazer fôlego para o empresário. Porque empreender no Brasil, meu amigo, é uma luta. É uma luta. É difícil. É difícil. É você sair da sua zona de conforto todos os dias. Então, existe a experiência de quem está do outro lado da moeda, que é o CLT, o empregado, o PJ, e do empreendedor. E a do empreendedor, que é a experiência que eu tenho, meu amigo, é desafiante. Desafiante, entendeu? Né? Tem que ter uma cabeça no lugar, um emocional, tem que saber lidar com adversidades. E aí, voltando à pergunta, a motivação é minha família, é seguir meu sonho, né? De voar alto e desbravar o mundo. Nossa cidade é incrível, mas ela é pequena, né? Sim. E através do nosso trabalho a gente pode alcançar milhares de pessoas. Sim.
Então é isso. Respondendo a sua pergunta, sem mais delongas. Mas é uma advocacia que a gente precisa exercer com propósito, né? A gente fala de motivação para empreender, mas empreender sem propósito é muito difícil. Porque se for dinheiro por dinheiro, né, meus amigos? A gente poderia fazer muitas outras coisas que dão muito menos dor de cabeça e que podem dar mais dinheiro. Exato. Emanuel, empreender na advocacia começa por um desafio próprio do conceito de ser advogado, né? Porque na faculdade a gente é ensinado de que, tecnicamente, o advogado ele não é um empresário. E essa repercussão na mente de muitas pessoas do fato de o advogado ser um mero profissional autônomo. Então, se a gente pensa que o advogado é um profissional autônomo, é como ali se ele recebesse 10 mil de receita, tira ali as despesas, o resto é salário. Mas para a gente empreender na advocacia, a gente precisa ir muito além. Na sua visão, quais são os desafios enfrentados pela gestão de escritório e para que a gente tenha negócios jurídicos sólidos? Pedro, com relação à universidade, a gente percebe essa distância, vê que a técnica, muitas vezes, é o mais priorizado, ela não deixa de ser a base, Importante. mas você tem que saber que, quando você vai para o mercado, a situação ela é bem distinta. Sim. E se preocupar ainda na universidade com a questão do empreendedorismo, com a imagem, vendas, como que você vai gerir pessoas, isso é o diferencial quando a gente pensa em construir uma carreira realmente sólida, como o Dr. Renan possui e estava aqui falando há pouco tempo. E eu acho que o principal ponto é a questão do propósito. Sim. Se você quer entrar na advocacia com o propósito de empreender, você tem que ter uma matriz, uma base muito forte do que você quer chegar ali. Sim. E eu me identifiquei muito, Renan, com relação à sua vocação, à sua fonte de inspiração na família. A minha fonte de escolher o direito empresarial foi também da família. O meu pai, meu pai é do interior da Paraíba, lá de Pombal, bem distante mesmo. Meu pai, ele era funcionário autônomo, mas era caminhoneiro. E com o passar do tempo, ele disse, não, eu vou sair do caminhão, mas não sabia para onde ia. E o empreendedorismo acolheu, aquele empreendedorismo no sentido de, eu vou passar o dia, vou sobreviver, tirar aqui o meu. Meu pai começou com 4, 5 estantezinhos, ele tem uma loja de motopeças, e começou com 4, 5 estantes ali, com aquele dinheiro somente para pagar os boletos e, enfim, vender o carreta, tudo que tinha, para investir no negócio. E eu vi a história do meu pai se transformar pelo empreendedorismo. Eu vi o empreendedorismo como uma ferramenta de não só propiciar a base, a estrutura financeira, mas como construir sonhos. E com o exemplo dele, eu tirei para mim na universidade. Foi a partir daí que eu comecei a buscar o empreendedorismo, não como ponto a ser estudado, mas como um propósito a ser vivido. E tirando daí, foi onde é que surgiu essas buscas, que agregam hoje para a gestão de pessoas, para a gestão de negócios, para a gestão mesmo, desde o contrato ali fechado, até como aquele dinheiro vai ser investido Sim. dentro da própria advocacia, que no fundo, como a gente sempre diz, é uma empresa. Sim. E realmente, eu acho que esse ponto da gente, inicialmente, falar sobre empreendedorismo e principalmente desmistificar essa ideia de que o empresário é uma figura mal, que só pensa no lucro acima de tudo e acima de qualquer pessoa. A gente que tem histórias próximas e a gente que vive o empreendedorismo, sabe que é muito pelo contrário. Sabe que a gente foca muito mais nas pessoas, nos sonhos, nos propósitos, e tudo isso a gente chama para si essa responsabilidade. E também é muito difícil a gente empreender, principalmente num mercado cada vez mais amplo. E, Renan, como é que você busca inovar dentro do seu empreendedorismo? Então, nada se faz só. Uhum. Né? Então, eu valorizo muito o time que eu tenho, os parceiros que eu consigo, né, me associar. E ter esse olhar, é um olho no peixe e outro no gato. Uhum. Porque se você entrar no operacional, meu amigo, você perde o que está acontecendo no mundo. O time da coisa. O time, hoje tudo está passando no segundo. Tecnologia, inteligência artificial, sistema, software, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso aí na frente, mas tem que ter um olho no operacional e um olho no futuro, Sim. sempre, faz parte.
E aí você se associar com pessoas, ter um time bacana, que também tá ligado nisso, no que vai acontecer, nas novas tendências, né? Otimizar processos, estruturar sempre e parametrizar tudo que está sendo feito. A gente tem reunião lá semanal, tem reunião quinzenal, mensal, trimestral, semestral, faz parte do negócio. Tratar a empresa, né, como negócio de fato. E essa inovação, eu acho que ela se adquire muito em network criado. A gente pode estar buscando aí conhecimento, tem conhecimento muito bacana aqui no Brasil, né? São Paulo é um berço para muita coisa que acontece na área do empreendedorismo, na advocacia. E voltando um pouco aí na palavra do Emanuel, nem na escola a gente aprende a ganhar dinheiro. Sim. Na faculdade não ensina você a ganhar dinheiro, né? Então, assim, e principalmente advogar. A advocacia, ela tem ficado muito como uma segunda opção. A pessoa se frustra num concurso ou alguma coisa assim, tá difícil o acesso, a pessoa vai advogar. E gera os aventureiros. Exato. Então, não se ensina a ganhar dinheiro. Quando você entra no mercado, entra naquela coisa muito artesanal, começa a advogar para família, para amigo, não sabe qual a área que você tem mais aptidão, né? E se você não tiver um mentor, uma pessoa que lhe guie nisso, né? Não comprar um curso, não se associar a pessoas que consigam trazer uma instrução primária aí para advocacia, você vai sofrer muito. Eu levei muito na canela, cara. Entendeu? Mas essa visão empreendedora de escala e de fazer a coisa acontecer no volume, ela é essencial. E não se faz isso só. Só você pode correr rápido, né? Mas você, bem acompanhado, você vai longe. Você vai longe e ganha muito aquele que sabe dividir. Sim. Né? Então, é o que eu levo, é o que eu tenho de mentalidade e é no que eu acredito, né? Muito embora isso pode ser aperfeiçoado, mas eu acho que nunca modificado. Né? Então, para ir longe e com constância e alcançar grandes resultados, a gente tem que ter um background, tem que ter um time que nos apoie. Né? Minha esposa é minha gestora no escritório. Então, assim, é advogada também, a gente se conheceu junto na faculdade. Então, é um apoio que eu tenho, um suporte. É você estar com gente capacitada e gente que tenha sua confiança. Sim. A confiança, ela é dúbia, né? Então, ela tem que sair daqui para lá e tem que vir de lá para cá. Porque ninguém quer trabalhar num lugar onde não tenha senso de propósito e de crescimento. Com certeza. Né? Exatamente. Então, com certeza. Basicamente isso, meu amigo. E esse ponto que o Emanuel falou também é muito interessante, né? Que na faculdade, pelo menos dentro do nosso escopo de formação acadêmica, parecia que ser advogado era a última opção. Exato. Era quando não desse mais para passar num concurso, era quando não conseguisse fazer alguma coisa, se não der certo, você é advogado. E eu vejo isso, principalmente em vocês dois, que enxergam a advocacia como uma verdadeira vocação. Sim. E a partir disso conseguem realmente ter resultados extraordinários, não só para vocês, mas principalmente para os clientes de vocês. E falando agora um pouco sobre a realidade enfrentada pelos empreendedores aqui no Brasil. A gente sabe que não é uma realidade fácil. E empreender está muito relacionado a gente fazer gestão de riscos. É entender riscos e oportunidades. Fazer essa gestão para que a gente consiga, a partir disso, ter bons resultados. Emanuel, eu quero saber de você. Na sua visão, quais são os principais riscos enfrentados pelos empreendedores aqui no Brasil? Os riscos, eles vão desde a formação da empresa, e ali quando a gente está falando principalmente de sociedades empresárias, é bastante complicado. Sim. Porque você não está lidando somente com você, como se você fosse um empresário individual. Você lida ali formando um casamento. Exato. E esse casamento, muitas vezes, se não for bem estruturado, ele pode levar à bancarrota. Teve um caso, e assim foi logo no início, há uns 3 anos atrás, em que uma determinada pessoa entrou em contato comigo para falar sobre uma ideia que estava tendo, que ia entrar em sociedade, e perguntou como é que fazia essa questão do contrato social. Eu expliquei. Ela disse, olha, nesse momento aqui, o contador, a gente contratou um contador, e esse contador, ele faz o contrato social, ele faz essa questão, leva para a junta comercial, tranquilo. Não, tudo bem, tranquilo, e meu sócio também ele não quer nesse momento, a gente está dividindo os lucros e tal. E passou o tempo, isso com alguns 7, 8 meses, ela voltou a entrar em contato comigo. Disse, olha, eu estou achando estranho uma coisa. Isso está acontecendo, isso aqui está acontecendo, e a empresa estava sendo montada ainda. Eu peguei um empréstimo, meus pais viraram fiadores desse empréstimo.
E eu estou percebendo que está sendo a última coisa a ser paga na empresa. E a empresa não estava nem girando ainda. Ele já deu dicas de trazer outra pessoa, deu indiretas de trazer outra pessoa para o negócio. E eu disse, olha, tá estranho, mas estamos seguindo. Passou pouco tempo desde que ela começaram a estruturar a empresa começou a dar certo, começou a dar lucro. E até a gente brinca no empresarial, quando o negócio começa a dar certo, a sociedade começa a dar errado. Porque quando vê dinheiro é que você vê realmente quem são as pessoas que estão do lado. E ela não tinha noção do que estava acontecendo, mas com uma simples mensagem de WhatsApp, houve uma decisão liminar para que ela saísse da sociedade. Por uma simples decisão de WhatsApp. Que mais à frente na sentença se mostrou que não era aquilo que estava acontecendo. Mas ela teve que sair da sociedade. O contrato social era contrato de junta comercial. E é muito básico mesmo. E que não tinha realmente uma estrutura sólida. E aconteceu que ela saiu da sociedade, não teve controle do que estava sendo gasto e que não estava sendo, do que entrava do que saía, porque nem pisar na sociedade ela podia. Começaram a trancar a empresa e a botar ela para fora, botar clientes dela para fora. E isso aconteceu porque no simples início da sociedade não se teve realmente uma estruturação coesa. Não se teve uma estrutura ali bem feita. E isso é um principal risco que leva as sociedades a darem errado. E eu repito mais uma vez, quando a sociedade começa a dar certo, a empresa começa a dar certo, geralmente a sociedade, aquele casamento, começa a dar errado. O pessoal fala que dinheiro não aguenta desaforo, né? Exatamente. Falando um pouquinho sobre isso aí, pegando o gancho, Manuel, tudo tem que estar no papel. Eu acho que quem tem uma história no empreendedorismo, na advocacia ou fora, já levou muito na canela, faz parte. E hoje eu levo todas essas caneladas como adubo fértil, entendeu? Que fez e me moldou assim como sou hoje. Faz parte do processo. Mas hoje, quando você leva a primeira, né? E tem gente que aprende na segunda, na terceira. Eu demorei um pouco para aprender. Mas, cara, independente de confiança, tem que ter papel. Tem que ter papel. Tem que ter acordo. Assim como a gestação, a concepção, a gestação, ela tem um prazo, né, de formação, assim deve ser uma sociedade. Como muito bem você falou, doutor, é um casamento, né? Sim. Isso não significa que só haverá amores ali e tudo será lindo e perfeito. Então, vai ter momento de pontos de divergências ali, tem que ter uma comunicação bacana, tem que saber superar desafios, mas tem que ser bem construído isso. A pessoa que você está se associando, com quem você vai estar, né, uma conta conjunta, um contrato de parceria, se for parceria, de sociedade, se for sociedade, deixar tudo bem formatado, né? Ali, incluir ali todas as possibilidades de entrada de um novo sócio, de saída, quem é que vai, qual a cota parte de cada um. Isso é muito importante. Mas quando envolve dinheiro e negócio, sim, tem que ter papel e caneta. E se você... Boca não, eu acho, não resolve nada, não. Exatamente. Boca só beijo. E se você não decide ali, se você não desenha qual vai ser as válvulas de escape para onde você vai em caso de problemas, quem vai decidir é um terceiro. É um terceiro que não sabe como é que tudo nasceu ali, está observando por narrativa de duas pessoas que você vê com desconfiança dentro de um processo judicial. Ele não entende como ali se formou e vai decidir da forma com que ele acha. Que muitas das vezes é uma pessoa que nunca passou pelo empreendedorismo. Sim. E aí vai ficar à mercê de uma pessoa dessa? Como nesse caso, a pessoa saiu por conta de uma mensagem de WhatsApp. E depois se mostrou na instrução processual, no processo, que estava errado. E agora? Ela perdeu quem vai pagar. Esse é o problema. E é quase um padrão. O agente que ele entra com essa expertise maliciosa de dar um bypass, ou, enfim, trazer um desequilíbrio para a sociedade, é quase um padrão ele se tornar vítima depois. Sim. Né? Não, você interpretou errado, não é assim, você não entregou o que prometeu. E é um absurdo, mas acontece. Né? Nada de novo. Exatamente. Isso se perpetua, aconteceu há gerações atrás, né? Nas bodegas, nos comércios mais básicos aí no câmbio, e acontece hoje e sempre vai acontecer. Então, eu acho que o aprendizado é bom quando você aprende com o erro dos outros, né? Sim. Quando você aprende com o seu,
Dói mais. Dói mais. Mas você permanecer em erro é burrice mesmo, é estupidez. Então, Com certeza. Você tem que primar aí pelo certo, pela garantia jurídica, pelo que está acordado, o que foi falado, tem que ser redigido em papel. Então, assina, traz uma testemunha, né? Faz um reconhecimento daquilo ali em cartório, traz uma validade jurídica para isso. E é isso. Isso eu acho que é o primeiro desafio do empreendedor. Sim. Fora os outros aí Fora que vêm outros. com a jornada aí, questão tarifária, imposto. Empreender no Brasil, meu amigo, não é É fácil. complicado. Não é fácil. E aqui a gente tem uma cultura muito grande, principalmente em relação a gente vê na advocacia a repercussão disso. O brasileiro e o empresário brasileiro, ele tende a procurar um suporte jurídico quando o problema ele já aconteceu. Aqui a cultura da prevenção é muito fraca, né? Então a gente realmente precisa, primeiro, construir essa base sólida, como o doutor Emanuel trouxe, estruturar muito bem esses contratos, esses acordos, escolher muito bem o modelo societário que a empresa adotará, porque realmente, quando a gente tem duas pessoas, a gente tem duas cabeças, a gente tem dois mundos, a gente tem duas perspectivas de vida e realmente, quanto mais a gente depende de uma decisão de um terceiro, pior para a gente é. Se a gente pode utilizar a liberdade do direito civil de convencionar ainda no começo desse negócio, a melhor forma, identificar esses escapes, essas saídas e, principalmente, poder contar com o auxílio de um profissional especializado que já passou por outras situações semelhantes, que já orientou outros casos, principalmente, que tem capacidade técnica e suporte e conhecimento jurídico para fazer esse negócio acontecer e se perpetuar da melhor forma. Muito bem. E quando a gente fala, meus queridos, a gente fala de empreender, a gente fala de construção de patrimônio. Em relação aos instrumentos de proteção de patrimônio e a forma como vocês enxergam essa questão dentro, primariamente, do empreendedorismo de vocês. Renan, quais são as medidas que você, como empresário, que você orienta seus clientes a tomarem para que eles consigam proteger esse patrimônio? Hoje existem muitas ferramentas, né, jurídicas, a parte da holding, você estruturar aí a parte empresarial, tem muito seguro aí que você consegue fazer uma blindagem de patrimônio, vislumbrando em piores cenários. A ideia de construção e proteção de patrimônio ela é muito subjetiva. Existem, né, diversos caminhos. Existem hoje a criptomoeda, tem gente que tem uma postura mais conservadora aí e quer investir em tijolo, né, na parte imobiliária. Quem compra terra nunca erra, já ouviram falar sobre isso? Tem isso, né? Tem um empreendedor que acredita que o maior investimento é no seu próprio negócio. E aí é um desafio, eu me enquadro mais nesse perfil de pessoa, né? Porque assim, quando eu penso em construir patrimônio, né? Seja terra, tijolo, apartamento, flat, essas coisas todas, em investimento em outras moedas, né? Dolarizar, o povo fala muito sobre isso. Mas quando eu vou ver, o maior investimento, o maior retorno sobre investimento é quando eu invisto no meu negócio. Sim. Né? Na minha capacitação, no que eu acredito, na minha estrutura organizacional, onde eu vejo, entro, toco, vejo, sabe? Uhum. Tenho meus relatórios, faz muito sentido. Mas há outro viés. Essa autoconfiança é importante você ter, né? Mas aí você ter esse segundo olhar para analisar piores cenários. A gente passou por uma pandemia em 2020 aí que abalou muita coisa, mexeu com muito negócio, né? Então você ter uma parte aí dos ovos das cestas alocada em outro lugar, seja na parte imobiliária, seja na parte de investimento em bolsas, na parte de dolarização, criptomoeda, quem for da criptomoeda, né? E agora está vindo aí um chip, eu não sei se vocês viram falar, um chip quântico de inteligência artificial, que o povo está falando aí que talvez até mexa no bloqueio da chave mesmo, né? Da criptografia aí do Bitcoin. Então, até isso é incerto. Não tem nada certo hoje. Na verdade, não tem nada certo. O que é certo é você polarizar, você dividir. Se você tem 12 horas, bota um aqui, outro ali, outro aqui, vai investindo em tudo. Começa a diversificar, né? Exato. Eu acho que traz uma mínima segurança, né? Não apostar tudo numa coisa só. Eu, por exemplo, dei várias vezes all-in no meu negócio. Eu, pelo menos umas 2, 3 vezes. Tudo que eu tinha, mais um pouco, pegando dinheiro de outros, né? E deu certo. Mas se em algum desses all-in aí o negócio tivesse desequilibrado, com certeza eu não estaria nem aqui. Falando com essas duas autoridades aqui. Um é de Harvard, outro é de Massachusetts. Todo mundo aqui, né?
com altos títulos, mas faz parte do negócio, faz parte do empreendedorismo. E na questão de blindagem patrimonial, entra essa questão de você estruturar, procurar um advogado especialista, um time especializado, né, para você vislumbrar os piores cenários, aquilo até que você não jamais pensa que pode acontecer com você, mas cria esse cenário hipotético e vê como é que você consegue trazer essa blindagem, né, onde você tá protegido ali para questões judiciais, questões trabalhistas, questões de dívida aí de terceiros, impostos. O ideal é que a gente não tenha problema nada com isso, mas ter essa segurança, né? Sim. Até a questão do casamento em si, né? A questão dos regimes, a parte societária, se não tiver bem estruturada, você também vai ter um direcionamento aí que pode trazer um prejuízo para você. E a gente escuta muito na parte de holding que a gente faz lá, quando uma empresa com 2, 3 sócios, que um morre. Se não tiver bem estruturado, como que vai entrar esse herdeiro, esse sucessor na empresa? Vai quebrar a empresa. O cara vai entrar só para fazer retirada, ou o cara vai entrar para assumir o posto administrativo ou assumir um posto comercial. Sem expertise nenhuma. Imagina um filho que não tem expertise comercial, entra para assumir um cara que passou 20, 30 anos no comercial da empresa. Esse cara vai performar igual? Não vai performar igual. Isso tudo tem que estar estipulado num acordo societário, né, num holding bem estruturado, analisando todos esses cenários. E até pegando um pouco desse gancho, eu acho que ou melhor, a questão pode também vir para o básico. Tem muito empresário que tem um patrimônio grande e que ainda é empresário individual. Ele ali tem ainda não entendeu que se acontecer alguma coisa, é diretamente no patrimônio dele. Se acontecer qualquer situação, é o patrimônio dele que está em risco. A empresa é fulano de tal empresário. A empresa, ele está ali atrelado ao CNPF dele. Transformar o CNPJ, seja uma sociedade, a depender da forma como a lei seja feita, e trazer para dentro da sociedade previsões, como o caso desse da morte, para que a sociedade teve um caso que eu trabalhei, em que era um produtor rural e esse produtor faleceu. A fazenda altamente produtiva. Tinha vários financiamentos, lógico, porque o negócio estava rodando, estava gerando. E aconteceu que ele veio a falecer. E aí os credores, o pessoal, mesmo sabendo que tinha potencial, não podiam, ou ele não podia, a família não podia modificar nada, porque ali teve que seguir todo o procedimento que é natural do pós-morte. E ele não tinha, aliás, a família não tinha possibilidade de movimentar um negócio que dava lucro. E teve que liquidar a empresa. E aí? Como é que fica? O patrimônio, mesmo tendo como continuar, não continuou, porque não tinha o básico de estruturação. Não podia ser modificado até que desenrolasse toda uma relação do pós-morte. Então, entender que você pode, no básico, estruturar algo para proteger o seu patrimônio e não só deixar aqueles que dependem diretamente de você de forma mais segura, vai ser importante para esse empresário, vai ser importante para ele e dar mais segurança, que é o principal, e é para isso que a gente existe. Exato. É aí que a gente vê a importância de uma boa orientação jurídica, né? Não só para gerir essa questão das decisões e eventuais situações que possam ocorrer, porque empreender é um risco e a gente está a todo tempo dependendo de diversos fatores, mas principalmente também focar numa boa estruturação do hoje. Não só do patrimônio a longo prazo, mas principalmente da gestão dos recursos que entram, mas também da parte financeira que sai. Em relação a isso, a gente sabe que o Brasil ele tem uma carga tributária gigantesca. A gente sabe, sim, a importância dos tributos para a nossa sociedade, mas é algo ali que pesa muitas vezes no bolso do empresário, que às vezes até padece por falta de conhecimento. E, Emanuel, em relação a essa questão tributária, vamos falar primeiramente, como é que o planejamento tributário ele pode influenciar na gestão de uma empresa? Eu vou falar que o advogado, quando ele trabalha com tributário, ele vem trazendo oportunidades. Aqui na Paraíba, por exemplo, tem empresas que têm licitações que algumas delas chegam a recuperar 2%, aliás, quase 2% daquilo que foi ali rodado nas licitações. Isso é tese tributária. Isso você traz oportunidades para o negócio daquela pessoa. E você, quando fala de planejamento tributário,
É saber não como tem muita gente que faz aventuras no tributário e não entende que você pode, dentro da lei, trazer diminuição de carga tributária. Você não está fazendo, sonegando tributação. Você está realmente fazendo com que aquela empresa ela pague de forma correta aquilo que realmente cabe naquele negócio. Se você teve um caso de uma empresa que só pela mudança da forma como que ela era tributada, o produto dela tinha uma questão de polímeros, ela chegava a economizar 3% do que era ali calculado sobre toda a tributação, certo? E trazer essa ideia do negócio, trazer essa ideia para dentro da empresa é fundamental para que ele tenha competitividade. Para que ele chegue, porque ele pode não saber, mas o concorrente dele pode ter feito um planejamento, pode estar pagando menos tributos e pagando melhor a folha, conseguindo oferecer um produto mais barato do que ele. No mercado, né? Exatamente, dando competitividade ao negócio. E entrando aí no mérito, 90% dos empresários deixam dinheiro à mesa. Sim. Né? Por falta de uma busca de conhecimento com uma pessoa especialista, né, na área, é onde entra o trabalho de inteligência tributária, né? Não só consultoria, mas uma inteligência tributária, para fazer recuperação de crédito daquilo que foi pago a maior. E acontece muito, né? Independente do regime aí, simples, presumido, real, e quando se faz um estudo afim com um trabalho aí, né, artesanal, entendendo como é que funciona aquele negócio, como é que é o regime tributário, como é feito todos os pagamentos, a maioria dos casos aí tem valores a serem recuperados aí dos últimos 5 anos, né? Esse trabalho administrativo. E, como o doutor falou, dentro do tributário, a gente tem que ter cuidado com as aventuras jurídicas. Sim. A gente trabalha muito lá com 3 linhas de pensamento e de solidez. A gente trabalha com algo que tem uma fundamentação legal, existe uma lei embasando. Existe lógica, existe lei, mas tem que existir lógica, porque se a lei não tiver lógica, ela não vai ser aplicada. E, para mim, o terceiro, o último, mas não menos importante, é estar pacificado. Sim. Pacificado. Porque, às vezes, você tem a lei, você tem a lógica, mas não está pacificado. Então, por isso que existem aí grandes discussões aí que vêm por décadas, né, trazendo à tona e essa segurança e insegurança. Acaba que muita decisão se torna uma decisão política, é considerada lei, existe uma fundamentação e uma lógica, mas aquela decisão, ela aplicada, vai trazer um prejuízo para o erário. O Brasil não tá podendo, né? Já está balançando, não está podendo passar por grandes emoções, mas voltando à situação, você tem uma assistência desde a concepção da empresa, mas depois que a empresa está andando, procura um advogado especializado, uma banca, um advogado solo ou um time contábil, alguém que vá conseguir lhe orientar acerca da sua tributação. Às vezes, um desenquadramento do simples para presumido é a melhor opção, sim, ou você retroceder, sair do presumido, ou, de repente, o melhor enquadramento é R$1. E aí vai se fazendo um trabalho de inteligência tributária de modo a fazer com que aquele empresário ele economize. Ele economizando, ele tem mais oxigênio, ele pode investir mais, ele pode contratar mais, o dinheiro ele circula e negócios eles são gerados a partir disso. Sim, com certeza. E não só em relação a... Quando a gente fala de planejamento tributário, a gente não só fala de economia. A gente fala também de proteção, a proteção jurídica. Emanuel, falando um pouco mais sobre como esse planejamento tributário ele pode literalmente blindar esse empresário de repente, ter prejuízos muito maiores. Vou só complementar um pouco do gancho que o Dr. Renan deixou. E também tem o fato de você trabalhar com aquilo que é consolidado. Se você chega para conversar, trazer uma oportunidade para um cliente, e eu vou dar o exemplo desse caso, a tributação do estado da Paraíba. Quando esse empresário chegou um empresário até a gente, e somando todos os contratos que ele tinha, uma empresa da área da construção, e tinha mais ou menos ali, de todas as licitações que ele passou, quase R$500 mil para ser recuperado. E assim, dividido em vários contratos. E se você cria uma expectativa nesse empresário, como que fica a sua imagem depois? Não deu certo.
Ah, você não garantiu isso aqui, que isso aqui era pacificado? Como que isso... O que foi que aconteceu? Foi erro seu? O que é que... Me explica o que foi que aconteceu. E aí, onde é que está o problema? Você tem que ter realmente segurança para trabalhar no tributário. E te respondendo, Pedro, o planejamento tributário, ele vai realmente estruturar dentro da lei, trazendo as oportunidades que aquele negócio tem. É um negócio que trabalha com a área de alimentação. Como é que vai ficar agora na reforma tributária? É um setor que mexe com a área farmacêutica, quais são as oportunidades, como é que a gente pode enquadrar? É trazer o contexto daquela empresa, trazer, olha, a melhor adequação é essa daqui. Hoje você está nessa, mas essa não é a melhor é dessa outra forma, e essa outra forma vai te trazer isso e esse outro cenário que melhora a sua tributação. E eu brinco que o melhor amigo de um tributarista é um contador. Você tem que ter uma pessoa ali ao seu lado para te dar a segurança de que realmente, certo, está na lei, você consiga enquadrar você aqui, mas para realizar os cálculos tem que ter um especialista do teu lado. Até mesmo a gente precisa de um especialista para estar no direito tributário. Exato, exato. E, assim, o contador, ele é uma figura tão importante quanto um advogado. Ele vai operar, ele vai executar, ele vai trazer a expertise contábil dele. O contador, ele é o cara de confiança do empresário. A figura do advogado, ela chega depois no segundo plano. Existe ali um escritório de contabilidade que está assessorando o cara há 10 anos, 15, 20 anos. Então, o sim, muitas vezes vai vir do contador. Né? Ele legitima a operação e ele se torna um parceiro da execução dessa operação. Falando um pouco aí do que você falou, da parte do empresário se resguardar de todas as formas, é engraçado que essa adequação, o advogado, o jurídico e o contábil chega num novo momento para o empresário. Olha, hoje o melhor regime e a melhor solução é essa. Não significa que vai ser essa daqui a 6 meses. Uhum. O cenário, ele é muito fluido. Né? Então, a solução que você tem para aquele empresário ali, principalmente no que diz respeito à adequação, ela é uma coisa para o presente. Ela nunca vai se tornar uma coisa para o futuro. Então, daí se dá a importância de um monitoramento e de uma assistência contínua com aquele empresário. Né? E faz muito sentido isso, porque, principalmente agora com a vinda da reforma, onde há insegurança, incerteza, há oportunidade. Né? E aí a gente está para trazer um pouquinho de luz para o caminho, né? Sempre aprendendo, se aperfeiçoando e passando aí, assessorando nossos clientes aí da melhor forma possível. Com certeza. E daí a gente vê a importância não só de uma assessoria contínua, mas uma assessoria integrada. Uma assessoria que tenha visão e estratégia negocial. Né? Como o Dr. Emanuel falou, em relação à tributação, não há que se falar somente em conhecer a lei, mas ter estratégias e, literalmente, entrar dentro de cada negócio e enxergar cada micro-oportunidade, seja em relação à proteção, seja em relação à economia, seja em relação à recuperação. E eu sou muito feliz de ver um movimento que tem ocorrido na advocacia, que o Dr. Renan trouxe de forma breve, que é o movimento de você contar com um advogado especialista. Assim como na medicina, há alguns diversos anos, a gente tinha aquele médico da família de confiança. Resolvia da gripe à doença mais grave. Hoje, eu tenho observado, e por conta também da agência de marketing, a gente tem visto isso também, nichos cada vez mais especializados na advocacia. Renan, como é que você enxerga esse movimento? Quem é bom em tudo não é bom em nada. Quem é bom em tudo, ele não é bom em nada. Então, você tem que encaixar, você tem que se encaixar, né? E você tem que seguir a oportunidade que você acha ou mais rentável, ou mais promissora, ou que é mais segura. Né? Às vezes a gente se abraça a um direito ou a um segmento que não é seguro. Né? E aí acaba que um planejamento organizacional ele é todo modificado a partir disso aí. Então, eu acho importante você, por exemplo, lá nós somos o escritório Full Service, nós temos, né, alguns segmentos, algumas áreas do direito aí aplicada, mas cada área tem seu departamento específico, cada departamento tem seu coordenador, né? Existem os analistas, um para cada especialidade. É importante você se especializar em uma área e ter domínio próprio sobre ela.
né? Mas não necessariamente aquilo deve fazer parte da sua identidade. Então, se você conseguir levantar a pessoa, time, e ter uma boa gestão sobre aquilo, você pode se tornar um especialista em algumas outras áreas, Sim. né? Desde que você consiga entregar aquilo com excelência e da melhor forma que o cliente final espera. Dentro do previdenciário, existem vários nichos de especialidade onde a gente consegue trazer um trabalho notório e que a gente atende com excelência o resultado, né? Mas aí eu posso dizer que lá a gente operaciona pelo menos 10, 15 operações previdenciárias e que nós somos especialistas nisso. Mas existem outras 100. Existe um universo aí de 200, existem as revisões, e grandes revisões, pequenas revisões, benefícios para isso, para aquilo lá, né? E assim, é importante você se especializar. E quando você se especializa, você entende todas as nuances daquele assunto, o bom cenário, o mau cenário, o que pode acontecer de melhor e o que pode acontecer de pior, e isso tudo está calculado, está no papel. Perfeito. E nessa parte da especialização, eu vejo o direito empresarial, o direito tributário, como uma área que não admite advogado aventureiro. É uma área muito sensível. E que o seu impacto ali, na vida de empresa, na vida de empregados, é bastante alta. Você se aventurar sem alguma base sólida no empresarial e no tributário é complicado para o seu cliente. Você está arriscando não só o seu nome, como também a vida, a estrutura, o sonho daquele empresário, que está te confiando, muitas vezes, a única coisa que ele tem, o único investimento que é o que bota o pão na mesa. Você se aventurar com o direito dessas pessoas é bastante sensível. Por isso que a especialização, principalmente na área empresarial, na área tributária, ela é essencial. E ter a humildade de dizer, de ao menos trazer para a sua... Tem um caso... trazer outras pessoas que sabem mais do que você naquele tema e agregar no seu negócio, que é muito o que eu creio que o Dr. Renan faz no escritório. Tem casos que você tem que trazer uma pessoa que é experiente e expert naquela área específica, naquela filigramazinha, para conseguir com que aquele direito do cliente seja bem visto, seja aceito e seja procedente no final das contas. Tem que ser melhor do que a gente. Sim. A gente tem que se despedir de orgulho e vaidade. A gente está em a busca incessante por um time com competência e qualidade, né, de entrega, de resultado, seja qual for o segmento e a área. O tributarista, o advogado empresarial, ele tem, assim, na maioria das vezes, e Pedro bem colocou aqui, que quando há a busca do empresário para esse advogado especialista, o cara já está sofrendo, o cara está sangrando. Ele quer que você venha, ele já está ali, sem orgulho, sem nada. A empresa já em recuperação judicial, cheio de dívida. Ele está para ter já uma hemorragia interna. E aí ele quer que você chegue e estanque o sangue e que traga um ar para ele aí, né? Então, assim, o advogado e a responsabilidade dessa advocacia na parte tributária empresarial, ela pode destruir uma empresa. E destruindo uma empresa pode destruir uma família ou algumas famílias. Sim. Assim como ela pode recuperar. Com certeza. E trazer, né, a exaltação, recuperar como uma fênix, né? O advogado ele vem como salvador mesmo ali, traz um entendimento jurídico, faz um parcelamento de dívida, né, se for o caso, mas traz uma solução e uma luz no fim do túnel para aquele empresário que passa por dificuldade. E às vezes ele passa por conta de situações alheias à competência dele. É natural. É uma pandemia, é uma tributação exagerada, o fim do PS agora, né? Sim. O pessoal que estava aí na parte de turismo, hotelaria, então, assim, perdeu esse benefício aí tributário. Então, para se adequar e para fazer a conta voltar a bater, é rojão, velho. Vai ter que mexer, é um tabuleiro, é um jogo de xadrez, você tem que mexer nas peças, se adaptar, às vezes reduzir custo, adequar folha, enfim, é a vida, meu amigo. É a vida. É a vida. E esse raciocínio a gente consegue usar não só para advocacia, mas também trazer esse know-how e essa expertise para dentro da atividade empresarial. Realmente buscar pessoas cada vez mais capacitadas, que entendam daquele seu modelo de negócio, para a partir disso você conseguir crescer. A gente vê isso na advocacia, né, que jovens advogados tendem a... O que aparecer eu pego, mas não vá por esse caminho.
você consegue formular parcerias estratégicas, você consegue fazer com que a sua advocacia ela cresça. Se você não tiver condições de, como o Dr. Renan, que tem vários anos de experiência, de colocar esses especialistas dentro da sua operação, faça isso com parceiros, faça isso com colegas, mas principalmente a gente precisa ter responsabilidade. Quando a gente fala de marketing jurídico, de processo comercial, de venda dentro da advocacia, a gente não fala só de lucro. A gente fala do impacto social da nossa advocacia na vida de cada pessoa, na vida de cada família. E é muito importante que a gente tenha também essa responsabilidade social. Não é verdade, Renan? Quando fala em social, está muito ligado à questão de propósito, né? Acho que a gente está aqui, nós somos finitos aqui, eu sou cristão, sou evangélico, e acredito que isso aqui é uma unha que a gente está passando aqui na Terra, essa vida terrena, né? Não é nada perto da eternidade. E viver sem propósito, sem nada, viver para você e seu ego, sua barriga, não, você tem que trazer um pouco de significância aí, tem que ter um objeto maior, né? Então, almejo grandes resultados, né? Impactar, através do nosso trabalho, milhares de pessoas, mas, de alguma forma, retornar aquilo ali. Né? Com ação social, ação pro bono, existem muitas, né? É aquela coisa, né? A gente não precisa estar falando aquilo que a gente faz, né? Desde que a gente faça com o coração e entenda, né, que é importante voltar. Eu sou grato por tudo que eu tenho hoje, tudo que eu construí. E desejo muito mais, mas a ingratidão, ela é uma doença terrível, assim como a inveja. Você tem que ser grato por você acordar, né? Por a gente estar aqui, a gente conseguir chegar aqui, nós três, estar apresentando esse podcast aqui, falando, contribuindo. Muita gente nem acordou hoje, né? E, de alguma forma, voltando para a significância, voltar através do nosso trabalho, ou através de doação, de qualquer coisa, né? Faz parte. O propósito ele é muito, muito presente na advocacia. Trazendo essa questão, Renan, que você trouxe, de ver a dor do empresário, de ver a dor daquele sócio que chega até ti, traz aquele problema. Um problema que para ele, é como você disse, o cara está sangrando. Ele tem ali o que ele tem, o sonho, o sustento da família, o que ele se programou, está indo aquilo de água abaixo. Por algum problema que acontece. Acontece e tem que ser enfrentado. Exato. E o advogado, ele chega como aquela pessoa que está ali ao lado, tem que chegar junto mesmo e trazer, olha, vai, calma, vai dar certo. Vai dar certo isso aqui que a gente está planejando. Tenha calma, espere e guiar pelo caminho que ele é o mais correto, que é o que a gente vê juridicamente. Trazer esse apoio é extremamente relevante. E não, na área previdenciária a gente vê mais, por ser uma área mais necessitada, uma área carente, que tem mais carência. Mas a gente vê muito também quando você passa pelaquela empresa que você deu aquele apoio, aquele suporte, e você sabe, olha, aquela empresa passou por aquilo dali, eu tive presente na história dela, olha, está aqui hoje, mas passou pelas minhas mãos. Teve responsabilidade minha. Você entender que você faz parte de uma roda, que está ali, que você está contribuindo, devolvendo à sociedade, muitas vezes, a dignidade de um trabalhador que está ali dentro daquela empresa. Tem honra nisso, né? Exatamente, exatamente. É retribuir muito daquilo que a gente recebe. Trazer segurança e retribuir. Trazer realmente para aquele empresário uma solução que vai aliviar aquela dor. Eu tenho muito essa filosofia, que aqui na Terra, eu também sou cristão, partilho da mesma fé. E no meu propósito de vida, eu entendo que a gente está aqui para dividir a dor do outro, para diminuir essa dor, para trazer uma solução, uma mão amiga, muitas das vezes. Às vezes, o ouvir, ele é muito mais significante para aquela pessoa do que até mesmo uma ajuda financeira, do que uma ajuda de uma modificação de qualquer uma das coisas. E isso é extremamente relevante, principalmente para a nossa área, que lida diretamente com gente. Exato. Realmente exercer essa advocacia humanizada. A gente está numa era em que a gente vê as tecnologias se desenvolvendo, que a gente vê inteligência artificial, legal techs e tantas outras inovações, inclusive no direito, mas é o fator humano que vai trazer esse diferencial. A operação dessas tecnologias e o olhar
sensível do ser humano, de entender a dor do outro, de entender a repercussão que aquilo pode ter na vida, na família daquela pessoa. E realmente da gente utilizar essas ferramentas ao nosso favor. Emanuel, eu sei que você é um entusiasta das tecnologias, assim como eu, do digital. Como é que você vê esse futuro da advocacia inserido nesse universo tecnológico, com inteligência artificial e demais ferramentas? A advocacia, como tudo no mercado, mudou. A gente tinha um cenário de ter 300, 400 processos, você ter um monte de advogados. Hoje, com a inteligência artificial, o doutor Renan pode aprofundar mais esse ponto, você reduziu muito o espaço e começou a botar a máquina mesmo para trabalhar. Entretanto, eu vejo que, apesar do desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento da IA, o advogado que ele entende de soft skills, que ele entende de trazer, puxar um pouco do lado mais humanizado para trazer uma solução para aquele cliente, esse não vai perder espaço. O advogado massificado, sim. Esse que só sabe reproduzir, ele com certeza vai perder muito espaço para a IA e, se brincar, é extinto da formalidade da classe. A gente tem que entender que a humanização ela vai ser sempre um ponto na advocacia. Entretanto, as questões mais massificadas, elas vão ser passadas para a inteligência artificial. E isso é um problema ou uma solução para muitas coisas. Entretanto, para a gente, vai ser um divisor de águas, como advogados. É aquela coisa, né? O copo ele pode estar meio cheio ou meio vazio. Depende da percepção. Toda tecnologia, ela agrega. E hoje eu ouso dizer que quem não tiver vai ser expurgado do mercado. Principalmente aquele escritório que trata com volume. Seja na pessoa jurídica, seja na pessoa física. É muito importante, porque parte contábil, cálculos, sistemas, trabalhos que são mais... que exigem um baixo teor, né, intelectual, ele pode ser delegado, deve ser delegado para um sistema, né? Só que aí entra o copo meio vazio, que é a parte da empatia real, né? Você ter esse olhar olho no olho com o cliente, né? Você treinar o seu time. Lá no escritório, todos os dias eu falo, eu não quero ninguém falando com o cliente por texto. Ou liga, manda áudio, se for possível, faz uma videoconferência. Ele precisa entender que quem está do outro lado é um humano de pele e osso, assim como ele, né? Porque se ele pensa que ele está falando com um robô, o chatbot é uma maravilha, mas, meu amigo, aquilo ali cansa. Se você não conseguir ali afinar aquilo ali, entendeu? Você vai perder cliente por conta ali. Tem que parecer que é um humano que está ali por trás, né? Exato, tem que parecer. E aí, em algum momento, tem que chegar um humano de verdade. Com certeza. Né? Com certeza. E aí ter esse calor, ter esse afeto, né? Essa conexão, esse rapport que a gente está tendo aqui, esse olho no olho, essa conversa aqui que é interativa, a IA ela pode entregar parecido, mas ela não vai entregar igual nunca, né? Então, existe uma energia no que a gente está fazendo aqui que a IA ela não consegue propagar e emanar. Com certeza. E tem pontos na advocacia que creio que não vão ser substituídos, principalmente que tratam diretamente com soft skills, como a negociação. Temos agora um novo edital da PGFN com relação à transação tributária, que em outras palavras, é uma negociação com o fisco, que pode reduzir até 60% da tributação daquela dívida ativa que o empresário tem. A negociação ela é uma soft skill que está bastante presente na advocacia. E isso, a IA, conversar, uma negociação em si, a IA hoje não consegue substituir tão bem como o humano no olho, de quem possui a técnica. Exato. Você é doido, fisco. Cara, né? Tem que usar das habilidades todas que tem, né? E outra coisa que deve ser fortalecida, e aí é uma grande recomendação que eu faço, é a parte de desenvolvimento, né? Desenvolvimento e capacidade de você ter e gerir uma inteligência emocional. Porque até para você utilizar a IA a seu favor, você tem que fazer um prompt correto, né? Sim. Você tem que dar um comando lá assertivo. E aí você gerir as emoções,
ter uma boa capacidade de autogestão emocional. Isso vai envolver a gestão do seu escritório, vai envolver o lidar com o cliente final, seja um empresário, seja um cliente pessoa física que tem uma demanda ali, né, pontual para ser demandada. E voltando ao que a gente vem falando aqui, sobre empreender. Você tem que estar bem da cabeça, meu amigo. Sim. Porque nem todos os dias são flores, né? O não sempre vem. O não e vem sempre com vem. muita Exato. constância. E o sim, ele vem com não. Sim. Né? Então, você tem que saber e lidar com a frustração, que ela é normal, ela é natural. Com E na certeza. você pode ficar, né, deprimido, aquilo pode lhe atingir. Mas, meu amigo, é 5 minutos, levanta a cabeça Levanta e a cabeça e vai lá, vai e pro segue. próximo, avança. Sacode a poeira e vai. Exato. É isso aí. Meus queridos, infelizmente nosso tempo está se encerrando. A gente poderia estender nosso bate-papo aqui por mais horas, mais dias até. Né? Realmente, Eu não vou embora. a conversa aqui poderia se estender bastante. Queria agradecer a presença e por terem aceitado mais uma vez esse convite. Esse é um projeto que a gente está lançando agora, mas virão outros diversos convidados. A lista está incrível, recheada de novidades e interações entre o direito, empreendedorismo, advocacia. Mas antes da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem um conselho, enquanto empreendedores, enquanto advogados, para o empresário. Emanuel. Para o empresário, hoje você tem que ter a noção que você não está só. O empresário tem muita percepção de que ele está só no negócio, é somente ele, e que essas dores do próprio negócio não podem ser compartilhadas. É uma sina dele, é isso que ele tem que levar. Mas não é assim. O advogado, ele está aqui justamente para trazer esse ombro na caminhada do empreendedorismo, que não é fácil, e principalmente não é fácil aqui no país. Renan. Então, primeiro que você é um vencedor, né? Por empreender, escolher empreender, né? Empregar pessoas. Através da sua decisão de empreender, você multiplica aquilo ali para outras famílias, né? E como o nosso amigo falou aqui, doutor Emanuel, você não está só. E nem se considere só. Abra a boca, quem tem boca vai a Roma. Né? Existe muito conteúdo aí na internet, dá um Google, tem YouTube, tem tudo aí que você pode utilizar a seu favor. Mas busque desenvolver essas soft skills. Você é empresário, você precisa vender. Sim. Você precisa se cercar de pessoas tão boas, se não melhor que você. Perfeito. Né? Se despeça aí de orgulho, de vaidade, aprenda a delegar, aprenda a confiar, né? Centralize menos, delegue mais, pense no que faço hoje, mas planejo amanhã, sempre. Né? Esse é alguns dos conselhos aí que eu posso passar. Você é fruto das suas vivências e seja grato por isso. Das vezes que você acertou e das vezes que você errou. Das vezes que você foi decepcionado, né? Das vezes que aconteceu aí situações aí desconfortáveis aí em sua vida, né? Levanta a cabeça, né? Olhe para frente e avance. Perfeito. Meus queridos, muito obrigado mais uma vez. E você que está em casa, sigam o Dr. Renan, Dr. Emanuel nas redes sociais para acompanhar conteúdo de muita qualidade que é produzido pela Law Marketing Jurídico. E continue nos acompanhando para assistir os próximos episódios dessa temporada. Muito obrigado. Isso aí.